Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Portugal não irá reconhecer caso o Conselho Constitucional dê vitória a Daniel Chapo. Parlamentares debatem sobre a tensão em Moçambique, no Parlamento Português. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixou lá você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão ouvindo dizer, tá entendendo? Hoje é o dia da verdade. Hoje é o mundo para! Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Escreva as opiniões. Atenção, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, no X, no antigo Twitter. Por favor, me sigam lá. Estaremos a postar vídeo lá a partir, antes do ano acabar ainda. Estamos só a acertar algumas coisas lá, as configurações e tudo, ok? Por favor, me siga lá. Divulga a sua marca aqui na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, né? Portugal não aceitará, né, como é que fala, a vitória da Frelimo, ou melhor, não aceitará a vitória caso o Tribunal Constitucional, né, dê vitória a Frelimo e a Daniel Chapo. Mas já está privado, como assim? Olha, é mais um debate, é uma plenária, no caso, eu sempre tenho problema com essa frase, plenária, né, no Parlamento Português. Deputados estavam a debater sobre essa situação, né, estão a debater sobre a situação que está a acontecer em Moçambique. E com isso, alguns deputados falaram que, olha, Portugal não irá aceitar, entre outros, não irá reconhecer, entre outros, blá, 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 blá. Eu não vou falar muito, vou deixar para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir, let's get. Gostaria de falar aqui em uma outra geografia de um povo que está na pobreza quando a sua elite é opulenta. De um povo oprimido, um povo que também é reprimido com violência estatal, de um país que ocupa consistentemente os últimos lugares de todas as tabelas de desenvolvimento humano, apesar de todas as suas riquezas naturais, um país que se tornou uma plataforma de narcotráfico e, na verdade, vários tráficos, madeiras exóticas, pedras preciosas, um país onde partidos de oposição são impedidos sequer de concorrer a eleições e mesmo aqueles que ainda concorrem depois deparam-se com fraude eleitoral, atas que não refletem a realidade, isso segundo observadores credenciados, e depois, rapidamente, resultados eleitorais que são reconhecidos por países democráticos, estes democráticos entre aspas, como a Rússia, a China e a Bielorrússia. Eu sei que estão na dúvida se eu vou falar de Moçambique ou da Venezuela, as características são exatamente as mesmas e eu, obviamente, que vou falar dos dois. O primeiro sobre Moçambique, e quer um, quer outro, eu não vou estar aqui a fazer um grande debate, acho que das conversas que temos tido já são conhecidas aquilo que são algumas divergências de posição ou de velocidade, digamos assim, entre o Governo e a Iniciativa Liberal, mas há alguns pontos que eu penso que as questões devem ser colocadas. Relativamente a Moçambique, e não tinha aqui previsto, mas perante aquilo que o Sr. Ministro também foi referindo, acho que sobre aquilo que se passa em Moçambique, usar uma expressão como hostilidade recíproca, portanto, colocando ao mesmo patamar aquilo que é a realidade do regime e daqueles que se opõem ao regime, não me parece justo. O Sr. Ministro também falou de 2 mortos, mas não falou de 130 mortos. Há uma diferença entre os 2 e os 130, é que os 2 mortos nós não sabemos ainda quem foi, os 130 sabemos que foi a polícia. E depois também focou-se muito nos canais de solução, apenas quase exclusivo no âmbito da CPLP. Sim, é um dos canais possíveis, mas também há, por exemplo, o canal da União Europeia, e a União Europeia tem interesses e tem feito investimentos de cooperação em Moçambique e, portanto, obviamente que ao nível da União Europeia também têm que ser canais que estão prontos. Mas estamos prestes a chegar ao dia 23 de dezembro. É a data prevista para que o Conselho Constitucional diga de sua justiça relativamente aos resultados eleitorais. Quer dizer, previsivelmente, a não ser que sejamos todos bastante surpreendidos, mas previsivelmente o Conselho Constitucional vai validar. E perante essa validação, há aqui 2 perguntas que eu quero deixar ao Governo. A primeira tem que ver com o reconhecimento, quer dizer, eu acho que vai ser expectável, mais dia, menos dia, depois o Governo vai também, se calhar, reconhecer. Eu
mais que uma pergunta, queria quase aqui deixar um pedido, que é que, se estão a pensar reconhecer os resultados e aquilo que vem a ser validado pelo Conselho Constitucional, que não o façam logo no primeiro minuto a seguir. Porque temos ONGs que tinham observadores credenciados que afirmam que houve fraude, que se recusam a entregar até atas ao Conselho Constitucional para que elas não venham a ser deturpadas. A própria missão da União Europeia, embora o seu relatório, que só vai aparecer lá para março, talvez, mas no comunicado de imprensa, e eu vou citar o que disse o relatório dos observadores da União Europeia, portanto, falam mesmo em irregularidades durante a contagem, alterações injustificadas dos resultados eleitorais a nível das assembleias de voto e a nível distrital. Há também denúncias quer dizer, eu vou dizer um número, talvez o número possa ser excessivo, mas mesmo que seja metade já é um escândalo, cerca de 300 mil zimbabuanos que entraram em Moçambique para votar nas eleições de Moçambique. Quer dizer, perante todas estas situações, eu fico quase aqui um pedido, até usando uma expressão que o Sr. Ministro usou há pouco para outro grupo parlamentar, aqui um pedido quase candente, de que o Governo depois não faça um reconhecimento logo nas primeiras horas. Pelo menos que não sejamos um país que se vai juntar a esse grupo das democracias, como a Rússia, a China, a Bielorrússia ou a Venezuela, que foram os países que até agora já reconheceram os resultados eleitorais. A segunda pergunta é que é expectável que haja uma escalada daquilo que temos visto da violência e dos protestos, e não vai haver muita segurança nos próximos tempos em Moçambique. E, portanto, perante este cenário, eu gostava de saber se, em termos de auxílio à nossa comunidade que está em Moçambique, possíveis planos de evacuação para a nossa comunidade que está em Moçambique, dos nossos funcionários até de Estado que estão em Moçambique, para além da comunidade, querem recursos materiais, querem recursos humanos, se estamos preparados, porque a nossa comunidade é extensa, a dimensão da comunidade é grande e a dimensão do próprio território é grande. Portanto, é uma operação logística complexa. Com a sua tolerância, Sr. Presidente, para terminar só relativamente à Venezuela, até porque hoje o Sr. Ministro também fez referência a isso, foi entregue o Prémio Sakharov a Maria Corina Machado e Edmundo no Parlamento Europeu, designou-os como lutadores pela liberdade, que são, eu também reconheço como lutadores de liberdade aqueles moçambicanos que estão na rua a lutar pela democracia. Apenas saber se aquelas declarações que a comunidade portuguesa lusa que vive na Venezuela não gostou do nosso embaixador, se aquelas declarações são consequência de um alinhamento e de funções em que o Governo pediu ao embaixador para dizer à nossa população para ter uma posição neutral, do género tenham cuidado, não tenham opinião. Portanto, se isso foi uma consequência de diretrizes da tutela ou se foi apenas o Sr. Embaixador a ter um momento infeliz por proatividade. Muito obrigado. Se eu fosse um juiz do Conselho Constitucional, o que eu faria seria remeter novamente o apuramento dos resultados para a Comissão Nacional de Eleições, dizendo essencialmente o seguinte: com base nos recursos que me foram dados conhecimentos, temos fortes dúvidas sobre a legitimidade destes resultados, sobre a verdade destes resultados. E, portanto, anulamos esta deliberação da Comissão Nacional de Eleições, que foi ela própria objeto de forte contestação de vários dos seus membros, e pedimos à Comissão Nacional de Eleições que proceda ao apuramento dos resultados, porque foram feitas aqui referências sobre variedíssimas situações que configuram fortíssimas irregularidades no processo eleitoral. E essas irregularidades, no fundo, determinam que seja neste momento absolutamente impossível perceber qual é que foi o verdadeiro resultado destas eleições. Todos nós estamos convencidos que Mondlane ganhou. Não há dúvidas sobre isso. Agora, é completamente impossível saber qual foi o resultado exato destas eleições, tal o nível de fraude que existiu. Ora, se isto aconteceu, isso significa que aquela deliberação da Comissão Nacional de Eleições é inválida. Isso significa que o Conselho Constitucional não pode validar. Agora, isso significa que vamos ter que ter uma repetição do ato eleitoral? Não necessariamente nesta fase. Aquilo que tem que ser feito será remeter o processo de volta para a Comissão Nacional de Eleições, para que a Comissão Nacional de Eleições proceda às investigações que são necessárias. Até por uma outra razão. Eu tive acesso a uma ata de 22 de outubro deste ano, em que a Comissão Nacional de Eleições diz o seguinte:
Não, temos aqui prazos muito apertados, não temos tempo para investigar as alegações de fraudes que são feitas. E, portanto, vamos avançar porque temos estes resultados, não temos outros. Ora, aquilo que o Conselho Constitucional deve fazer é justamente pedir à Comissão Nacional de Eleições, então, que proceda às investigações que são necessárias. E depois das duas uma, ou consegue apurar quais são os resultados, ou não conseguindo. Isso significa que vai ter que proceder a um novo ato eleitoral, a uma repetição do ato eleitoral. Isso parece-me a mim que é a solução, a única solução evidente, à luz da interpretação daquelas que são as leis eleitorais em Moçambique, tendo em atenção o nível aparente de fraude eleitoral que aconteceu nestas eleições. E reparem, para o Conselho Constitucional isto seria uma saída perfeitamente razoável e que não os vincularia absolutamente nada, a não ser cumprir a sua própria função, porque não se pode pedir ao Conselho Constitucional de Moçambique que se substitua à Comissão Nacional de Eleições, mesmo com todos os elementos, de facto, que foram enviados pelo Partido Podemos. Não é essa a função do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional tem que fazer neste momento é validar ou invalidar aquela deliberação da Comissão Nacional de Eleições. E deve ter, neste momento, evidentemente, mais do que elementos para dizer que não é possível validar. Agora, isso não significa que se vá substituir à Comissão Nacional de Eleições. Podem dizer, mas nós não confiamos nesta Comissão Nacional de Eleições. Bem, eu percebo. Agora, eles é que têm que reproduzir este ato e se não conseguem, então vamos ter que ter novas eleições em Moçambique. Eu creio que isso é absolutamente evidente e é aquilo que a própria comunidade internacional neste momento exige. E repare, e são momentos importantes. Nós tivemos eleições recentes na África do Sul, em que temos neste momento um novo arranjo político-constitucional e, portanto, é perfeitamente possível, tendo em conta a pressão popular que existe neste momento, que amanhã o Conselho Constitucional então remeta ao processo de novo. Isso seria a única decisão exigível ao Conselho Constitucional neste momento, remeta o processo de novo para a Comissão Nacional de Eleições. Os que estão no poder, os que têm os privilégios, os que andam com carros de 2, 3, 4 milhões de dólares, os que vivem em palácios em países de muitíssima pobreza, com pequenos exércitos de empregados, de guardas, de cozinheiros, de enfermeiros, com acesso às clínicas privadas, com acesso às lojas em que um cidadão ordinário nem sequer pode entrar. Essas elites são vulneráveis porque dependem do seu luxo, dependem da sua condição de parasitas do povo. E essa vulnerabilidade é bastante fácil de retirar. É retirar que haja abastecimento de gasolina, que haja eletricidade, que haja água, que haja acesso às lojas de luxo, às lojas sul-africanas no Maputo que vendem os iogurtes importados, os queijos importados, os champanhes franceses importados. Essas lojas têm que ficar sem reabastecimento, têm que ficar vazias. E isso não é difícil um povo provocar, é simplesmente cortar as vias de acesso, cortar os pontos de abastecimento. E então essas elites, que todas elas já entraram na idade da velhice, essas elites não vão resistir, vão ficar com medo e vão fugir. E deixá-los fugir, para o povo poder constituir o futuro de Moçambique, um futuro mais digno, um futuro em que os mais mínimos direitos humanos, o direito à segurança da saúde, o direito à segurança da alimentação, o direito à água potável, o direito ao acesso à educação, em que esses direitos mais fundamentais possam ser reconstituídos na base, evidentemente, de uma vitória eleitoral que houve, da verdade eleitoral, da justiça eleitoral. E assim, a minha alerta, depois de tantos anos, são 45 anos de acompanhamento da luta pela libertação do povo moçambicano,
O meu grande conselho, a minha grande preocupação é de não permitir a antiga elite destruir, abafar, dividir e assassinar este levantamento do povo. E estão diariamente a tentar a fazer isso. Eu, pessoalmente, durante a minha vida, sofri 2 atentados à minha vida pela mão do CISA, e sei de que estou a falar, e sei que existe um aparelho repressivo, de tecnologias repressivas também avançadas, com apoios de fornecedores importantes, tal como a Turquia e outros países que também igualmente são países que praticam a ditadura e a repressão do povo. E daí, infelizmente, existe também uma conspiração internacional para impedir a justiça eleitoral em Moçambique e continuar a perpetuar a fraude eleitoral desde 1994. A fraude eleitoral veio a ser institucionalizada, sistémica em Moçambique, e a manutenção dessa situação interessa, evidentemente, a muitos que calculam poder beneficiar de maneiras extraordinárias dessa situação. E então, por aqui, o meu apelo para que não tenhamos ilusões. Aquilo que o Conselho Constitucional amanhã vai pronunciar é uma nulidade em direito. Porque se um tribunal fazer um pronunciamento absurdo, sem fundamento lógico, sem dedução dos fatos e com manipulação dos fatos, é uma nulidade. E a soberania do povo não vai ser presa dentro desses formalismos, dentro desses rituais que só servem para perpetuar uma opressão e uma situação trágica em que num grande país africano o povo nunca foi libertado por enquanto. Vou pedir ao Dr. Rodrigo, que é deputado parlamentar no Parlamento Português, e ele também é vice-presidente do Parlamento. Doutor, por favor. Muito obrigado, Cremildo. Começo também por te cumprimentar, para também garantir que estou a ser ouvido por todos, e aproveito para... Muito obrigado. E, portanto, começo obviamente por cumprimentar todos aqueles que estão a assistir e que demonstram interesse na situação que Moçambique está a viver, e também interesse naquilo que tem sido, resumindo tudo aquilo que tem sido transmitido pela voz do Venâncio Mondlane, e em respeito por aquilo que ele tem feito, porque obviamente sabemos que está a dar muito de si por aquilo que acredita e por aquilo que acha que é o melhor para o povo de Moçambique. Eu diria que há 2 razões principais para eu estar aqui presente hoje. A primeira, por aquilo que é a relação histórica entre Portugal e Moçambique, mas não numa perspectiva que tem sido a perspectiva tradicional da política portuguesa ou até da diplomacia portuguesa, de lidar com os países lusófonos com alguns traumas pós-coloniais, sempre numa atitude de demasiado cuidado por causa daquilo que é a história. E a nossa perspectiva, que eu tenho verbalizado, que eu tenho sido a voz da Iniciativa Liberal relativamente a Moçambique, é que nós não podemos ficar em silêncio por aquilo que se passa em Moçambique, não só hoje, mas desde há algum tempo. Não podemos ficar em silêncio, sobretudo por respeito àquilo que é a vontade soberana do povo moçambicano e respeito ao povo moçambicano quando pediu a sua liberdade, quando pediu a sua independência, quando pediu a sua autodeterminação. E a melhor forma de respeitarmos esse desejo do povo moçambicano é lidarmos com Moçambique, com as instituições de Moçambique e com o povo de Moçambique, olhos nos olhos, de igual forma, com o mesmo nível de exigência que lidamos com qualquer outro país. Portanto, sem qualquer trauma do passado histórico que nos liga. Porque depois liga-nos também, acima de tudo, algo ainda muito maior, que é uma língua, e a língua que temos
em comum. E, portanto, essa é a primeira razão pela qual eu estou aqui hoje, para partilhar a nossa visão com vocês todos e para também continuar a dar o nosso apoio e o nosso reconhecimento pela luta que o Venâncio Mondlane, luta democrática que o Venâncio Mondlane tem corporizado em nome do povo de Moçambique. E a segunda principal razão pela qual estamos aqui é pela uma permanente luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Nós temos sido um partido que não nos inibimos de defender a liberdade, a democracia e os direitos humanos, não só no nosso próprio país, mas seja onde for, em que parte do mundo for. Seja com afirmações públicas e políticas que vamos fazendo, seja com iniciativas legislativas que temos feito na Assembleia da República cá em Portugal, temos mostrado a nossa defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, sobretudo contra regimes autocráticos que estão por esse mundo fora. Desde a China, à Rússia, ao Irão, à Venezuela, mas também na Europa, no caso da Hungria, e também com países lusófonos e, como eu disse, sem qualquer traumas pós-coloniais. Ainda recentemente, sobre São Tomé e sobre a Guiné, quando estabeleceram protocolos com a Rússia de Vladimir Putin, nós demonstramos o nosso desagrado e, sobretudo, naquilo que é algo que também nos une, que é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Relativamente a Moçambique, não é de agora que nós temos defendido a democracia e a liberdade e os direitos humanos em Moçambique. Recordemos há cerca de um ano, quando foi por ocasião das vossas eleições autárquicas. Já nessa altura vimos muito daquilo que está a acontecer agora no âmbito das vossas eleições presidenciais e legislativas. E nessa altura nós também apresentámos a iniciativa legislativa a mostrar o desagrado por aquilo que tinha acontecido nas eleições autárquicas. E isso leva-nos agora à situação atual. E há aqui uma curiosidade que permitam que eu partilhe com vocês. E fica na dúvida se eu estarei a falar de Moçambique ou se estarei a falar de outro país. Deixem-me relatar ou listar um conjunto de características. Um país que tem o seu povo na pobreza, ao mesmo tempo que tem a sua elite opulenta. Um povo que é oprimido nas suas várias liberdades, na sua liberdade política, na liberdade de expressão e até na liberdade profissional e desenvolver a sua própria economia. Um povo que, manifestando-se pacificamente, é oprimido e reprimido pelas forças que estão ao serviço do Estado, em que se confundem serviço do Estado como se fosse ao serviço de um regime que existe e não ao serviço do Estado numa lógica de serviço ao povo desse próprio país. Um país sem separação de poderes, onde se confunde o poder político com o poder judicial ou até com o poder regulatório ou com o poder policial. Um país onde, a caminho de umas eleições, temos partidos impedidos de concorrerem às eleições, onde assistimos problemas na elaboração dos cadernos eleitorais, onde assistimos, após as eleições, a problemas com as atas eleitorais, onde existem eleitores fantasmas ou eleitores reais, entre aspas, como no caso de Moçambique, a questão de Zimbábue, que ainda há pouco se falava. E eleições que são rapidamente os resultados reconhecidos ainda antes de qualquer validação constitucional ou democrática ou em respeito pelas regras do próprio país, umas eleições, uns resultados que são logo reconhecidos por essas grandes democracias do mundo, como a Rússia, a China e a Bielorrússia. Sim, vocês acham que eu estou a falar de Moçambique, e estou a falar de Moçambique, mas poderia, por exemplo, estar a falar da Venezuela. O guião da ditadura é sempre o mesmo. Cortar a liberdade política do povo e não reconhecer aquilo que é a vontade popular. Há demasiados factos que já são reconhecidos por observadores credenciados. Ainda tivemos recentemente, na semana passada, 2 ONGs que tiveram como observador. Tivemos a missão de observação da União Europeia, que há de emitir o seu relatório final daqui a uns meses, mas que num comunicado de imprensa já reconhece que assistiram a várias irregularidades e, portanto, que não é possível reconhecer as eleições. E esta é a situação que temos. Neste momento aguardamos todos, por segunda-feira, dia 23, veremos se não vai ser durante o fim de semana, que o Conselho Constitucional se pronuncie. Previsivelmente estaremos todos à espera de saber o que infelizmente vai acontecer, de reconhecerem
algo que todos os factos demonstram que não aconteceu, e o apelo que eu faço é que, e no que estiver ao nosso alcance, continuaremos a estar desse mesmo lado, a que, pela voz do Venâncio Mondlane, que os moçambicanos continuem a lutar pela sua liberdade, pela sua democracia, pelos seus direitos humanos, sempre de forma pacífica. Os regimes, quando perduram muito tempo, normalmente caem porque já passaram o prazo de validade. E o prazo de validade do regime moçambicano já acabou e é hora de se reconhecer a vontade soberana do povo de Moçambique, e que Moçambique possa, porque é um país com tanta riqueza, não só riqueza humana, mas riqueza geográfica, tem muito para dar, tem muito para crescer, é um país enorme, não só na sua dimensão, mas por aquilo que representa. O povo moçambicano quer liberdade, quer prosperar, quer democracia e quer um futuro risonho e que seja respeitada a sua vontade. Portanto, isto era partilhar, é por isso que nós temos sido muito vocais no nosso apoio à vontade, que reconhecemos ser a vontade do povo moçambicano, e enquanto for possível podem contar connosco, e força para todos, não desistem de lutar de forma pacífica pela liberdade e pela democracia.